Fala galera, mais um bate-papo imobiliário. Hoje um bate-papo muito especial. A gente está aqui com a presença de corretores e broker de Poços de Caldas, diretamente da Remax Focus. Aqui do meu lado direito, a Claudete. Do outro lado da mesa a gente tem a Virgínia, Marcos Fazendas e a Carol também, que atuam no segmento do agronegócio, né? Então, tanto o Marcos quanto a Carol Magalhães atuam no agro e a Virgínia em imóveis urbanos, né? Então hoje está aqui do meu lado também o Leonardo Abud, meu parceiro. Diga lá, Léo. E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Prazer, em primeiro lugar, receber todos vocês. Pessoal de Poços de Minas, já vamos começar aí o nosso podcast perguntando como é que foi essa introdução da Remax com a Claudete na cidade de Poços de Caldas. Eu lembro que a gente entrou junto e você, apesar de todo o êxito que teve como advogada, como foi sua experiência de levar uma marca tão importante para um mercado tão novo para você e para a cidade? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, Alexandre, Leonardo, e de nós estarmos aqui, né, contando um pouco da nossa experiência. Bom, de fato, não foi nada fácil, né, porque eu não era do mercado imobiliário, eu era advogada pública, pedi exoneração bem no meio da pandemia e comecei no meio de uma pandemia, todas as empresas fechando e eu abrindo. Então, e começando uma coisa totalmente nova para mim. Bom, e principalmente uma marca nova, com um modelo de negócio, né, disruptivo, diferente do mercado tradicional, né, ainda mais numa cidade de interior, onde o mercado imobiliário é pujante, né, além do setor primário, né, que cresceu bastante nesses últimos 5 anos, principalmente depois da pandemia. Não, entre 2020 e 2025 cresceu bastante, e também de terceiros, né? Tem uma demanda bem grande, né? Porém, tem mais demanda do que oferta, porque muitas ofertas não são conforme as pessoas pedem. Lógico, eles querem uma casa maravilhosa, com piscina no bairro nobre de R$400 mil, que não existe. E aí foi começar a entender, né, primeiro do mercado imobiliário, a dinâmica, como que criar um time, porque eu era empresária, sozinha, né, desde tirar o lixo do banheiro até recrutar e treinar. Foi muito desafiante, foi bem... eu lembro que tudo fechado, eu com uma máscara, entregando cartãozinho na rua, escondido, porque não podia, senão eu levava multa municipal, que tinha uma lei municipal na época, e no final do ano eu entregando. Mas foi assim, da mesma forma que foi desafiante, foi muito gratificante, né? Porque construir, né, essa reputação, graças a Deus, hoje os nossos corretores são pessoas, lógico, eu tenho um time muito ético, né, as pessoas hoje falam assim, eu adoro fazer parceria com a Remax porque eu não preciso fazer nada, vocês fazem tudo, porque uma das questões também é a gente puxar para nós, inclusive quando tem essa parceria, eu gosto, por eu ser advogada e ter eu sou bem medrosa de causar prejuízo a alguém, né? Então eu prezo muito para a máxima prestação de serviço, principalmente nessa questão burocrática, que eu trago para mim. E com isso, eu acho que é a cereja do bolo, assim, dessa reputação, né? Porque em interior, as pessoas, elas desconfiam muito. Por exemplo, agora mesmo a gente teve na nossa reunião, né, e uma das nossas brokers maravilhosas, Elaine Takahashi, que foi uma querida amiga que me deu sempre apoio desde o início, disse da questão da recrutadora, da função da recrutadora. Poços de Caldas, isso não funciona. Por quê? Porque lá as pessoas chegam, quer olhar para a cara do broker, quer saber da história da broker, quer tomar café com a broker ou com o corretor que vem através do Marcos, né? Que admira a postura dele, ou vem da Virgínia. Então, isso é o que mais funciona para mim, né? Para nós. E, por exemplo... É a construção da reputação, né, Claudete? Exatamente. Isso eu prezo muito, porque
cidade de interior, você tem que, essa questão da reputação é muito importante, né? E, por exemplo, a sexta-feira, foi a última reunião de recrutamento. Eu demorei 3 horas para ele entender que também não era do mercado imobiliário, fazer o alinhamento, para depois a gente falar sobre. E hoje ele mandou uma mensagem dizendo que está super feliz, que gostou da história, está vendo? Da história, que conectou com a minha história, e que ele está muito feliz de começar uma nova etapa na vida dele com 50 anos, porque ele também era uma pessoa que trabalhava no mercado normal, CLT, que ganhava um bom salário, mas prezou mais para agora cuidar da família. E isso é fantástico, porque ele é super potencial. E isso me fascina, de chegar essas pessoas assim, e ajudar, e começar do zero, como no caso a Virgínia, né? O Marcos e a Carol já tinham mais experiência, mas a Virgínia lá do zero, de sair com eles, olhar, ver a evolução, isso é gratificante demais. Então, eu posso te dizer que eu não me arrependo de ter legado a minha estabilidade, né, e construído essa história. Eu amo meus corretores, eu amo ajudar eles. Que maravilha. E a prova disso é o seu resultado, né? A gente está aqui com a Virgínia, com o Marcos e com a Carol, e eu vou passar ali para o Alexandre começar a bater bola com esse time aí fantástico da Claudete. Já deu para ver aí, né, que pela líder que a Claudete a gente tá aqui com a parte da equipe dela aqui hoje, e eu queria começar com a história que a Claudete já até levantou a bola, que é a história da Virgínia, que começou do zero, né, Virgínia, como corretora de imóveis, não veio do mercado, usou muito dessa estrutura que a Claudete trouxe, juntamente com a marca, juntamente com toda a experiência que ela foi adquirindo ao longo desse período dela enquanto broker e franqueada. E eu queria saber de você como que foi a sua experiência, como que você chega no mercado e como que você vem se consolidando enquanto corretora de imóveis hoje. Correto. Como a Claudete falou, né, a gente teve muito apoio. O que mais me chamou a atenção na Remax é isso, porque você, mesmo sendo uma pessoa que não é do ramo, se você vem, você é acolhido e você tem ali possibilidade de crescer, de amadurecer, de, né, criar as estratégias, sempre em conjunto. Eu gosto muito disso, dessa interação, porque sozinho você faz, mas, né, em conjunto você faz muito mais. Então eu sempre tive essa visão, né, de estar muito próximo de todos, de estar sempre, sabe? Eu falo que o meu primeiro cliente é o próprio corretor que está ali. Então eu peguei o imóvel, sei do potencial dele nas próprias reuniões, eu já falo dele, eu sou até meio assim, né, o pessoal brinca, meio tagarela, mas assim, no sentido bom, porque você quer difundir aquele imóvel, quer que todos saibam que você tem ele em carteira e dos potenciais dele, então isso você já consegue ali na própria reunião. Então, se eu sinto que eu consegui vender para os meus colegas, eu vou conseguir vender lá fora. Então, assim, eu vejo muito isso, sabe? E essa parte de mentorias, agora, né, agregando com o Marcos, com a Carol, que vem do agro, uma área que a gente não, pelo menos eu domino quase nada. Então, assim, a gente tá também, né, abrindo cada vez mais segmentos que você também pode estar atuando. Então, para mim, é uma realização. Eu fico triste de não ter conhecido antes. Que bacana. Muito legal. E destaque, né, que eu fiquei sabendo que no primeiro ano você já foi o Clube Executivo, né? Que para quem não sabe, o Clube Executivo é um clube internacional com faturamento superior a $50 mil, que seria a nível Remax, né? 100% $100 mil, Platinum $200 mil, por aí vai. E logo no seu primeiro ano você já alcança o Clube Executivo. Como que isso aconteceu? Por que você conseguiu alcançar esse clube logo no seu primeiro ano? Uhum. Quais foram esses primeiros desafios? Como é que foi esse primeiro ano aí? Então, eu já cheguei na Remax com uma certa bagagem de trabalhar com vendas, né? Mas não vendas no mercado imobiliário. E tinha uma necessidade muito grande que isso se tornasse a minha principal renda. Então, assim, eu brinco e falo que eu queimei todos os navios. Eu não tinha como voltar para trás. Ali é dali para frente. Não tinha. Ali assim, é agora que eu tenho que dar certo. Então, assim, essa meta bem firme na minha cabeça, sempre assim, acordando, comendo. O pessoal falava, nossa, você não para. Às vezes de madrugada eu estava respondendo Marketplace, que eu anuncio também lá, né? Além dos portais, né? Que a Remax nos propôs. Eu também anuncio nas minhas mídias sociais e às vezes aparecia lá um plim.
eu tava ainda acordada, eu respondia na hora. A pessoa, não, pode me responder no dia seguinte. Eu falei, não, tô aqui, pode falar. Tá? Então, assim, aproveitando todas as oportunidades, porque era algo que eu precisava dar certo, né? E graças a Deus, com o apoio de todos, né? Principalmente a nossa querida broker, que eu falo que acreditou em mim quando eu nem mesmo acreditava, né? Muitos colegas também, né? A Roberta, né? Que eu gosto sempre de citar, foi uma parceira incrível, hoje ela está em outro estado, mas, sabe, assim, muito apoio mesmo, e isso para mim é o grande diferencial. E as metas foram consequências, né? Quando eu via, já estava chegando, eu falei, nossa, bati. Mas é algo que eu tinha em mente, né? Que precisava ser conquistado. E eu penso que cada corretor que entre agora precisa ter essa visão. De não entrar como algo assim, será que vai dar certo? Não, tem que dar certo. E é assim. É isso aí. A excelência é uma marca da Remax, né? Uhum. E por falar nisso, você citou aí os clubes. Eu queria perguntar para o Marcos, que foi o nosso primeiro Platinum em Minas Gerais, teve a honra de alcançar esse patamar expressivo. Não só o primeiro Platinum, como também o primeiro Hall da Fama, hein? Isso aí. Conta um pouquinho da sua história e como é que você chegou nesse resultado, Marcos. Fala aí, desde quando você encontrou o Remax, se você teve experiência anterior com o mercado imobiliário. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Léo, a história é bem longa, sabe? Vou resumir ela o máximo que der aqui. Eu tenho lá no sul de Minas 2 propriedades de café. Sou produtor de café lá. E também tem uma torrefação que agora eu tô dando uma diminuída de torra, sabe? Mas eu comecei a torrar café em 2012 e de lá pra cá eu comecei a encontrar muitas pessoas nesse caminho de negócios. E começou a surgir negócios, mas eu nem sabia o que era corretor, né? Em 2019 eu encontrei uma pessoa. E essa pessoa era corretor, até um conterrâneo de vocês aqui foi que eu apareci para todo mundo como corretor. O César Menotti e Fabiano, eles já eram conhecidos meu na época. Eles compraram uma fazenda lá de leilão e saiu uma conversa na cidade que eu tinha vendido a fazenda para eles, né? Mas não tinha nada a ver com a venda. E essa pessoa encontrou comigo, falou, vamos ser corretor, vamos fazer corretagem, me explicou como é que funcionava, explicou do CRES, que eu não tinha ideia, e eu tinha um negócio bem engatilhado ali. Era uma área para loteamento de 6 milhões de reais, nós vendemos ela dentro de 30 dias. Beleza. E aí eu recebi uma comissão devida num valor certo, sem na época ainda não tinha o CRES, aí eu vi que o valor era bom, e aí eu tirei o CRES. Então eu trabalhei 1 ano, como corretor, e dali 1 ano eu já entrei na Remax. Faz 6 anos aproximadamente que eu estou na Remax. Entendi. E você usou alguma estratégia específica para alcançar o Clube Platinum? Esse êxito todo foi oriundo? Ele veio da sua rede de relacionamentos? Você assimilou o playbook que naturalmente a Claudete te fez entender, compreender os valores da empresa? Como é que você alcançou, assim, qual foi aquele algo a mais que você utilizou para chegar nesse resultado? Eu acho que eu já vinha do setor do agronegócio, né? A minha família, eu estou na 3ª geração de produtores do agronegócio, então eu já conhecia tudo, já conhecia pessoas que vendiam, né? Uhum. Eu tive algumas parcerias, né? Uma das primeiras fazendas maior que a gente vendeu aí, que representou um valor muito expressivo, foi uma fazenda de um cantor, uhum, muito famoso no Brasil, que não é o César Fabiano, que veio através do Canal do Boi, né? Eu tenho uma parceria até hoje com o Canal do Boi, então a gente divulga fazendas lá dentro do Canal do Boi. Então esse cantor através do Canal do Boi, e a gente fez uma venda de uma fazenda dele lá em Cocalinho, no Mato Grosso. Uma fazenda grande lá. Então, assim, teve um período ali, principalmente no período de 2021 e 2022, teve muito negócio. Não vendia mais porque a gente não conseguia, uhum, né? Então, era realmente o mercado estava muito forte. Com a mudança do governo, começou a atrapalhar um pouco as questões de venda de fazenda. O povo botou o pé, tirou o pé um pouquinho e começou a fazer investimentos, taxa de juros sobe, né? Acaba atrapalhando um pouquinho o investimento, né? O investimento de fazenda, ele é um pouco diferente do investimento de casas e apartamentos, né? Aqui, em casas e apartamentos, você vai mexer muito com a emoção da pessoa, né? Então, principalmente quando vai um casal, a mulher gosta muito, né? Ele acaba comprando ali, né? Fazenda não. Fazenda é números puro. Então, ele põe os números em pé, parou certinho, compra. Se não parou, não compra. Então, é racional. Ele não compra a fazenda bonita.
né? Ele compra a que vai dar lucro. Então é um pouco diferente. E aí quando o mercado dá uma esfriada assim, atrapalha um pouquinho o mercado. Mas 2023 foi muito ruim. O ano passado foi bom, né? E esse ano tá sendo bom. Esse ano tá sendo um ano bom. Maravilha. A gente percebe que você trouxe o propósito da área rural, né? Que já carregava consigo na sua história com o mercado imobiliário. Fez essa junção e o resultado não podia ser outro, né? Exatamente. Deixa eu fazer um adendo aqui. Então, para o pessoal aí de casa, o Platinum, né, que a gente falou, o Platinum aqui algumas vezes, é o corretor que fatura acima de $200 mil em comissões. E o Hall da Fama, que o Marcos também é o nosso primeiro Hall da Fama em Minas Gerais, é o corretor que alcança pelo menos $1 milhão em comissionamento acumulado aí ao longo da sua trajetória como corretor na Remax. Então é um prêmio de carreira de longo prazo que o Marcos alcançou também. E Marcos, muita gente vai escutar você falando aqui e já escutou e escuta aí e vê os seus números aí diariamente, semanalmente, na verdade, lá com o nosso Remax Monday, né? E fala, cara, vou mexer com fazenda. É isso. Vou virar corretor do agro. Vem o Zezinho. Até quem tá na capital. Vem o Zezinho, o Joãozinho lá. E ele nunca teve fazenda, nunca mexeu com agronegócio, nunca nem vendeu um apartamento. E ele fala: olha, agora eu sou corretor rural. Como que você... Imagino que você deva receber até algumas pessoas te pedindo ajuda, te pedindo... Do Brasil inteiro. Alguma orientação do Brasil inteiro. Então, como que você lida com isso e como que você sugere que a gente oriente essas pessoas que têm esse sonho, né? Para que o sonho não vire um pesadelo? Olha, Alexandre, provavelmente vai virar um pesadelo, né? Porque a venda da fazenda ela é muito diferente. Ela é longo prazo, né? E custa caro. Eu vou aqui, vamos supor Belo Horizonte. Belo Horizonte, se você for muito longe, você vai 20 km de onde você está. O certo é você posicionar para não ir 20 km, né? Agora, fazenda não, você anda 200. Né? Nós captamos uma fazenda agora, há pouco tempo, essa a gente pode falar o nome, era do Dr. Roberto Marim, da Globo. A gente fez a venda da fazenda dele faz uns 30 dias, né, Carol? 30 dias. Uns 30 dias que a gente fez a venda da fazenda dele. A fazenda dele era perto de Poços, mas só com o cliente, eu fui 25 vezes. 25 vezes. Que isso. E eu e a Carol fomos... Com o cliente que comprou. Não, com vários clientes. Clientes diferentes. Com o cliente que comprou foi 2. Entendi. E a gente foi 4 para captar. Então você pega uma fazenda a 100 km de você, 25 vezes mais 4, 29 vezes, indo toda vez e voltar, né? Então tem todo esse processo. A fazenda do Cocalim que eu vendi, que era de um cantor, era 2.500 km de mim, né? Então você tem que ir lá visitar, tem que ir lá com o cliente. Então todo esse processo é longo. Então o processo funciona assim, né? É longo. A venda, você vai trabalhando. Essa do Cocalina demoramos 1 ano. No primeiro dia que eu fui na fazenda, eu captei, eu já sabia quem ia comprar ela. Já liguei lá da própria fazenda, eu já liguei pro cliente meu, para fazer da fazenda, e nós ficamos exatamente 1 ano trabalhando, os dois, até finalizar o processo. Aí a pandemia veio... Isso com o comprador certo já. Comprador certo já, 1 ano. Aí veio a pandemia, o cantor ficou sem show, apertou, nós fomos e aproveitamos o embalo e vendemos, né? Mas é complicado. Então, ou estuda bem o mercado, entenda bem como é que funciona, ou não vai dar certo, né? Não tem como dar certo. É difícil. Mas o que chama muita atenção da maioria das pessoas realmente é o valor da comissão, né? Você vende uma fazenda de 40 milhões de reais, os caras não pagam 6, mas pagam 5, dá 2 milhões de comissão. Sim, então, assim, a comissão é alta, né? Mas o trabalho para você vender isso é longo, é complicado, né? Você tem que estar inserido naquele meio, você tem que conhecer aquilo que você está vendendo, né? Porque senão você não chega lá, você fala errado, faz do jeito errado, a conversa do produtor rural é diferente de outras pessoas, né? Eu até acredito que seja o nicho de mercado eminentemente mais técnico do mercado imobiliário, né? Você tem que entender uma série de questões agrícolas, rurais, etc e tal, para aferir até o preço. Até a avaliação. A fazenda do Roberto Marinho eles tinham na cabeça 20 milhões de reais essa fazenda de preço. E eu e a Carol fomos lá acho, 3 vezes, fizemos todo o levantamento e chegamos em 13 milhões. Aí eles quiseram marcar uma reunião com a gente online, o doutor entrou também na reunião e explicamos por que nós chegamos nos 13 milhões para eles. Aí encerrou a conversa, passou uma semana e eles vieram e falaram: olha, nós chegamos na seguinte conclusão: ou tira de venda ou vende por 13, porque 20 não vai vender.
Né? Então, assim, fazer uma avaliação bem feita, né? Para poder a gente não ter problema de não vender, né? Porque hoje que vende é preço, inclusive é terra, o cara tá comprando para trabalhar ali, né? Então, para ter retorno, né? E eu adorei a expressão que você usou, se o número não parar em pé, não adianta. Adorei essa expressão. Isso aí serve para tanta coisa, né? Certo. E, bom, queria trazer a Carol também, que tá muito linkada nesse meio do agro. Carol, como que surge esse trabalho de vocês em conjunto? Como que funcionou isso? Como que você se interessou pelo agro ali, né? Pela corretagem do agro? E como que vem se desenvolvendo aí desde então? E quando que você começou nessa área também? Só para complementar a pergunta, que é muito interessante, além da sua competência, esse olhar feminino mesmo, numa área até então eminentemente masculina, não é? O que pelo menos a gente acha que é, né? Essa fazenda que nós vendemos desse cantor lá no Mato Grosso, não vou abrir o nome dele aqui, porque o que ele fala sentado, ele não sustenta em pé. Mas chegou no final, quem fechou foi ela. Tava tudo muito, muito provável para fechar, o cara tava sem dinheiro, sem nada, mas não tinha mais condição de conversar com ele. Ele xingava a gente, assim, no telefone de graça. Tava uma situação muito complicada com ele. Aí eu falei, entra a Carol. E a Carol entrou pra conversar com ele. Aí entrou uma mulher, muda um pouco tudo, né? E aí conseguiu finalizar o processo. Boa. Eu não sou do mercado imobiliário também. Eu sou engenheira civil e sanitarista. Trabalhei em obra de Petrobras, Camargo Correia. Então, minha história veio da indústria, né? Entrei no mercado imobiliário por um acaso, tinha uma construtora, precisava vender os imóveis e conheci o Marcos assim que ele entrou na Remax, eu também entrei. Então, eu nunca trabalhei em outra imobiliária, nem conheço outra metodologia de trabalho, só o modelo da Remax. E entrei para vender imóveis na planta, lançamento. Só que como o Marcos falou, a demanda nos anos de 2020 e 2021 foi muito alta. Né? E aí a gente começou a trabalhar junto. Eu na parte mais operacional, né? Meu negócio é mais computador, planilha, número. E ele tem mais essa lida com o lado do produtor, né? Então a gente acabou acontecendo essa parceria, né? Então nosso trabalho é muito bem dividido, né? Perfis complementares, né? Exatamente. Então a gente a gente tem todo um processo, né, de captação e venda, e a gente consegue conciliar isso muito bem. As avaliações a gente faz em conjunto, a gente senta, discute, mas a gente tem papéis bem divididos na nossa equipe, na dupla que a gente exerce, né? Só que eu não conhecia nada, né? Eu venho da parte da engenharia, mas eu consegui trazer, né, um pouco da engenharia para o mercado do rural. Mas aprendi, né? Então ele falava comigo algumas coisas, medidas, palavras que eu ficava muito perdida. E eu falava, eu preciso estudar. Se eu quero entrar, se eu quero ajudar ele, né? Eu preciso estudar. Então eu fui estudar, fui correr atrás, ficava vendo vídeo, a gente criamos um sistema de busca, de captação de fazendas, tudo estudando, vendo, né? E falava, a gente precisa melhorar isso aqui, viu um negócio diferente. O nosso sistema hoje de captação, eu precisava descobrir como é que baixava o mapa e eu não conseguia. Eu fiquei 4 meses vendo vídeo, estudando, mexendo, até um dia eu descobri, cheguei na imobiliária e falei, descobri como é que faz. Sentei e falei, olha isso aqui, e abri um mapa para ele, né? Então a gente veio evoluindo e crescendo na parte de criar, né, um modelo de captação e atendimento para o público também, como ele falou. O público, ele conversa diferente, né? O produtor rural, ele tem uma linguagem diferente, né? E até então também eu não sabia, né, conversar, e aí a gente vai aprendendo. Ele fala mais, ele conversa mais, ele é mais à frente, né? Então ele que lida mais com o cliente. Às vezes eu entro ali para dar só uma ajeitada, mas é ele à frente nossa, né? O meu negócio é bem, eu e o computador, a gente trabalha bem. A linha de frente é a retaguarda. Exatamente. Como diz ele, tem dia que ele briga com o computador dele, com o celular dele. Eu falo, não, deixa isso aí. Pelo amor de Deus, deixa que eu faço. Né? E aí, essa parte do operacional, dessa parte técnica, aí
é minha responsabilidade. Ele lida com o cliente e vai para a terra, mas eu também acompanho. Né? Eu falo que a gente não... O modelo de captação é muito diferente. Muito diferente. Eu falo que se eu não vou junto na captação, eu não consigo... Porque a gente cria todo o material nosso, né? Então, a gente que faz os vídeos, faz tratamento de foto, faz a edição dos vídeos, cria todo o descritivo, a gente desenvolveu uma apresentação própria para o rural. Então, a gente faz toda essa criação, né? Mas se eu não vou na propriedade, eu não consigo montar esse material, né? A gente não consegue vender aquilo que a gente não vê, né? Então, a gente só consegue 99%... eu vou junto com ele nas captações, e aí eu fico, filma aqui, filma ali, que ele que é o operador do drone. e aí a gente faz esse trabalho em conjunto. Que bacana. E tem dado certo, né? Pelos resultados, viu? Vocês estão enaltecendo cada vez mais o nome da Remax, e vem muita coisa boa por aí. Por falar nisso, eu acabei de falar aqui em off com a Claudete, nós acabamos, eu na condição de franqueado, de renovar, né, a nossa franquia. E eu queria saber exatamente, Claudete, onde você pretende chegar nos próximos 5 anos? Conta um pouquinho pra gente da sua visão de futuro. Verdade, Léo, eu falo que nós somos irmãozinhos Remax, né? Juntos. Que a gente entrou na mesma época. E você é sempre carinhoso, né? Obrigado. Embora você não tinha noção, né, daquele modelo, estava aprendendo, pelo menos você já era do mercado imobiliário. Eu não sabia nem o que é, porque eu entrei na Remax porque eu gostei da visão, né? Trabalha com pessoas, eu amo pessoas, né? E por um acaso era imobiliária, né? Inclusive, eu quero registrar aqui, deixar claro que era nítida a sua vontade e sede de conhecimento desde o início. Não à toa você está chegando aí. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Porque a minha formação, na verdade, não é que gosta, é que eu precisava, né, estudar. Então, tenho 4 cursos de especialização na área de Direito e eu tenho mestrado em Direito também. Aí, quando eu vim para o mercado imobiliário, aí eu também tenho que aprender, né? E se Deus quiser, eu falo que eu não queria fazer mais nada. Mas eu tô louca para fazer uma pós agora de Direito Imobiliário. Eu amo estudar, eu adoro conhecer coisa nova, assim, eu gosto de desafio, sabe? Mas, então, o que acontece? Esses primeiros, eu sempre falo com o Marcos, né? Aliás, esses primeiros 5 anos foram para entender, né, o que é o mercado imobiliário, que tá muito longe de eu ter aprendido tudo que eu tenho que aprender, né? A linguagem, eu lembro que a primeira vez que eu participei de um treinamento da Remax, aí ele falava funil de venda. O que é esse funil de venda, meu Deus? Lead, eu não sabia o que era lead. E eu caí de paraquedas. Lead. Eu falei, gente, lead, funil de venda. Eu ficava louquinha, assim, você lembra que eu participava de todos esses cursos para entender o que era? Eu tive que estudar bastante para entender. Mas, enfim, o bacana é que a gente tem muita troca na rede, né? Sim, eu participava de curso do Brasil inteiro, de Portugal, falava que era curso, eu estava lá estudando. Mas agora, desses próximos 5 anos, de pegar tudo aqui, isso, né, dessa história que a gente construiu e desenvolver mais, né, praticar principalmente mais o modelo, porque a gente dá umas escorregadas, né? Não, deixa eu fazer assim, não, tem que fazer o modelo. E praticar mais o modelo, que eu acho interessante, e principalmente elevar, né, o modelo de negócio, impostos, né, deixar mais claro, porque realmente Impostos é uma cidade muito tradicional, que tem ótimas imobiliárias, né, tradicionais, que tem uma estrutura muito maior, né, estrutura física. Porém, é muito interessante que as pessoas, porque estrutura física, eu não tenho uma estrutura física grande, mas as pessoas, eu acho engraçado quando tem um corretor e fala assim, vocês que são grandes, têm que se unirem, e eu sou a grande. Eu já até, eu sou grande, tipo, como se a gente fosse grande, mas tem uma rede. Resultado traz autoridade. Né? Então, não, isso traz muito, e as pessoas respeitam. Então, agora é a gente desenvolver, trabalhar direitinho, trazer resultados, né? Desenvolver um time que tem... porque hoje os nossos resultados são muito concentrados, né? Na mão de 3 pessoas, às vezes 4. Então, não pode ser assim. O meu objetivo é fazer o meu sonho, né? É que toda a equipe produza.
E isso é muito importante, né? Desenvolvimento, a minha maior preocupação é o desenvolvimento da equipe mesmo. E isso até me dá uma travada para recrutar. Porque eu falei, se eu não desenvolver esses bem, como que eu vou recrutar mais? Eu me sinto uma fraude, né? Falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico muito comprometida com eles. Mas eu também tenho que entender que não é bem assim, né? A gente pode ajudar quem quer ser ajudado. Claro, tem gente que não quer. Mas o objetivo agora é de crescimento. Agora, graças a Deus, eu não estou mais sozinha, né? Eu tenho o Marcos e a Carol que me ajudam. Antes era a Virgínia sempre estava lá de retaguarda, né? Embora ela é corretora, mas a gente lembra que às vezes a gente ficava até de madrugada, né? Estudando, fazendo as coisas. A Virgínia sempre estava lá comigo. Foi bem difícil no início, era eu mesma. Aí Deus me deu essas duas pessoinhas, que o Marcos, mesmo na outra agência, ele sempre vinha de noite, quando ele passava lá em frente à minha loja, eu estava lá trabalhando, porque eu tinha que fazer tudo, e aí a parte burocrática eu fazia de noite, né? E aí ele ia lá conversar comigo, e aí teve uma vez que eu falei assim, ai, não vai dar certo, eu não quero mais, vai dar certo. Aí ele falava pra mim assim, vai dar certo, fica, a Remax precisa de você, a gente precisa de você, e eu nunca esqueci isso. E assim, desde o início da Remax, a gente sempre teve uma ligação muito grande com os dois. Eu lembro que eu ficava sozinha lá na Remax no início, bem no iniciozinho, e eu não tinha ninguém, eu ficava sozinha sentada lá no meio da pandemia, nem podia ir o povo lá. Falava pra Carol, assim, a Carol toda empenhada lá, sentadinha lá, estudava, ela também é bem estudiosa. Eu, ai Deus, por que não... Oh Deus, não precisa nem vender, manda uma Carol pra mim. Aí Deus... E eu tenho uma relação tão grande com o cara lá de cima, que tudo que eu peço pra ele às vezes ele dá uma demoradinha, né? Mas e aí os dois vieram, mas foi uma coisa de Deus mesmo, e a gente se dá super bem, e nós três temos fome, né? Como diz o nosso amigo lá, temos fome de crescimento, de desenvolvimento, a gente quer expandir, né? Uma loja maior, com mais condições de trabalho para os corretores, né? Estar mais presente com eles também, né? Eu acho que é um trabalho bem grande. Eu sinto que é um trabalho maior que dos últimos 5 anos, porque os 5 anos você está lá, agora eu tenho obrigação de dar resultado. Eu tenho obrigação de fazer alguma coisa. Agora eu não posso falar mais que eu não entendo mais nada de mercado. Abusando do velho clichê, o céu é o limite. Amém, sim, o céu é o limite. Com Deus, bem, do meu lado, com essa galera aqui, ó, aqui do meu lado, eu tenho um time lá muito legal que apoia. Hoje, por exemplo, tem uma corretora nossa, 62 anos, foi pra lá, Silvana. Penso numa pessoa maravilhosa. E ela tá lá, assim, eu falei, Silvana, hoje você só não pode deixar dinheiro na mão dela, que ela quer reformar a imobiliária inteira, porque ela é toda chicosa, assim. Silvana, você é a broker, segunda e terça. Ela falou assim, pode deixar. 8 horas, nós abrimos a 9. 8 horas eu já estava na imobiliária, cuidando de tudo, para ajudar. Então, isso eu vejo que as pessoas que estão agora comigo, né, o nível de entrega é muito grande. O nível de comprometimento de família, de união, a gente é muito unido, que o Marcos e que eles disseram, a Virgínia disseram, lá é todo mundo unido, sabe? Eles são muito unidos, um ajuda o outro. Semana passada o Marcos e a Carol fizeram uma dinâmica muito legal com eles, fizeram uma equipe azul e vermelha e foram para a rua. Qual o objetivo? Mais captação. Quem tivesse mais captação, aí assim, tem uma pontuação, né? Vai ganhar um tablet. Aí a gente falou, não, vamos dar uma coisa bacana para dar fome neles. E aí eles foram, mas aí eles estão todo bonitinho, sabe? Aí eu fico muito legal. Mas agora não posso ficar só neles, né? Eu tenho que crescer o time. Esse é meu maior desafio, crescer o time. Porque o Marcos, a Carol, a gente se doa demais para eles, sabe? Mas não tem jeito, é o nosso jeito. É isso aí. Quanto maior o time, mais os negócios se retroalimentam, né? Sim, exatamente. Claudete, deixa eu fazer mais uma pergunta para você, aproveitar que tá com você aqui o tema, que é o seguinte, como que você lida aí com corretores que já estão tendo resultado, como os 3 que estão aqui agora, como que você consegue gerenciar internamente dentro do seu time para não ter ciúme com quem tá chegando, com os outros corretores? Porque eu imagino que
isso aconteça na sua agência. Porque né, nesse tempo que eu tenho de Remax, né, eu sei como é que funciona. Essa não tava no script, né, Claudete? Essa não tá, mas essa aqui, não, mas essa aí é a pergunta complexa que eu quero entender, porque de alguma forma você consegue gerenciar isso, né? E assim, Não, você vai responder agora, que agora ficou feio. Você não responder. Alguém lá da loja que mandou o Alexandre fazer Quem será que mandou o Alexandre fazer isso? Eu acho que foi lá do céu. Isso é uma oração todo dia. Primeira coisa, né? Eu ajoelho todo dia, todos os dias. A primeira coisa, eu já ajoelho e peço, Deus, por favor, que manda união, paz, tranquilidade, abundância. Tira a soberba de todo mundo, Senhor. Tira o ego. Eu falo até meu, porque o ser humano tem muito ego, né? E a gente tem. Quem não tem, quer ser exaltado, quer ser reconhecido? Todo mundo tem. Só que a soberba, né, o orgulho precede a queda, né? Então a gente tem todo dia. A minha oração é isso, que tenha união, que tenha paz, né? E como os nossos resultados que foram bons, graças a Deus, né, esse primeiro semestre, lógico que o Marcos, a Virgínia, a Carol foram os maiores destaques dentro disso. Porém, se não tivesse um clima agradável dentro da loja, que te desse aquela vontade, não teria paz para eles trabalharem também. É tudo contexto. E o Hernani falou uma coisa muito bacana e é verdade. Para mim, independentemente, é lógico, todo mundo tem o seu valor. Eu dou tanto valor quanto ao Marcos, que vem de uma fazenda, quanto ao Carol, que nós temos o Carol que gosta de trabalhar com locação, que faz uma locação de R$ 1.200. Porque tudo contribui por muito. Essa questão que você me perguntou do ego, é assim, às vezes tem, sim, mas a gente consegue contornar, porque sabe por quê? O que é o mais legal da minha equipe, ego todo mundo tem, todo mundo, lógico, todo mundo quer ficar lá na Virgínia. A Virgínia teve um dia que ela falou assim, pô, sacanagem, não, porque antes era assim, teve uma época, ano passado, que lógico, tem épocas, principalmente o água, que não vende sempre, né, Marcos? Aí tem uma época que vende. Aí é óbvio que o urbano vende mais em quantidade. Aí a Virgínia era safada, que ficava sempre alguns meses em primeiro lugar. Só que a gente não tinha o quadrinho lá na loja. Aí a gente implementou o quadrinho. Aí o dia que... E ela nem ligava, né, Carol? Não, nem ligava. Não, ela só queria saber de vender. Ela fica assim o tempo todo. Só queria saber de vender. Aí, o que aconteceu? Implementamos o quadrinho, ficou a Carol e o Marcos. Não é fácil, não tá certo, não. Tem que fazer um ranking diferente de urbano e rural. Não é só por mim, não, é por todos, tá? Tá tipo assim... Mas é grande, né? Aí eu falei, Virgínia, deixa você ser vergonha, que você ficou várias vezes, né? Bem assim, não. Aí é muito engraçado. Mas assim, o que acontece? O que sobrepõe tudo isso, o ego? É que as pessoas que trabalham comigo, né, os meus sócios, a Virgínia, todos, o time todo, são pessoas muito éticas, de caráter muito grande, sabe? E retas, né? São muito corretas. E são muito espiritualizadas também, cada um na sua religião, assim. Eu vejo que quando o negócio tá pegando lá, a gente tem os nossos momentos de oração, a gente faz antes, né? E acho que é o Espírito Santo que baixa lá e me ajuda, porque é só ele que me ajuda. Mas graças a Deus eu tenho uma equipe que administra bem. Tem ciúmes? Tem. Não só dos que estão produzindo, de outros também que não estão produzindo. Tem bastante. Isso é um dos desafios maiores do Brook, eu acho, de trabalhar com isso, para que mantenha a harmonia na equipe, né? Mas eu acho que. Resposta concreta. O Espírito Santo, bem, que me ajuda. Saiu muito bem. Virgínia, o pessoal falou muito aqui do agro. E você, qual o nicho de mercado que você se identifica mais na cidade de Poços de Caldas? Volto a dizer, é uma região riquíssima, é uma das mais prósperas do país, né? De Minas, tá ali pertinho de São Paulo. Com qual tipo de... qual tipologia você se identifica mais
na cidade de Poços de Caldas? Eu tenho tido, assim, muito resultado com o médio padrão, sabe? Estou tentando agora subir um pouco para o alto padrão. Né, consegui algumas captações de imóveis, né, com um valor mais elevado, e para isso a gente tem que também estar se modificando, né, a questão de você estar se portando, se comunicando e tendo essa visão de que tudo bem, vendeu o imóvel de 175 mil que eu acabei de vender agora, eu vou dar o mesmo tratamento, mas eu não posso perder a visão de que eu posso ir mais. Então, assim, eu estou tentando fazer essa transição por questões mesmo de elevar, né, o ticket médio e ter um retorno financeiro melhor também. Mas eu não vou desprezar aqueles que chegam até mim, né? As demandas espontâneas. Exato, entendeu? Então, assim, eu tô num momento agora que eu tô tendo muita indicação. E eu acho que isso é um resultado de um trabalho, né? Que a gente faz buscando atender bem o cliente. É claro que você não consegue agradar a todos, né? Teve algumas situações que a gente viu que não conseguiria. E tá tudo bem, não vou trazer isso pro meu pessoal, porque eu não quero que isso me trave, né? Então, vou além, porque a maior parte, graças a Deus, é só, né, pessoas que dão sempre feedback positivo, né, ficam felizes e indicam. Então, assim, estou tentando agora ir para o alto padrão, mas o que eu vejo, assim, de todo o meu histórico, o que tem dado mais resultado até o momento é o médio padrão. Entendi. Para o pessoal entender, mercado vertical, horizontal, qual que é o maior... Dá uma mescla. Lá em Poços você tem muito, né, imóveis, muita venda de apartamento, né, tem bastante oferta, mas assim, casas você tem bem, assim, tá meio escasso. Então, se você capta bem uma casa, consegue precificar adequadamente, você vai ter uma venda super rápida. Então, é um nicho que a gente precisa dar atenção, com certeza, hoje em dia, né, porque muita gente... Poços ainda é uma cidade que você pode morar em casa. Né? Não tem tanto índice, né, de insegurança, assim. Então, assim, se você tem uma casa, você captou ela bem, você com certeza vai vender rapidamente. Mas a demanda de apartamentos, eu confesso que é maior, né? Tem bastante oferta e a gente tem tido bastante resultado também. O mercado primário deve estar crescendo bastante na cidade, né? Sim. Ô Marcos, o seu trabalho ele se restringe a uma curiosidade que acredito que todos tenham na Remax. Ele se restringe só ao agro ou você também trabalha em imóveis urbanos? Léo, eu trabalho pouco em imóvel urbano, sabe? Eu trabalho em imóvel urbano daquele cliente meu do agro que pede para que eu trabalho urbano. Né? Eu vejo que na Remax é muito diferente disso. Por isso que quando a gente fala em trabalhar o agro, a gente tem que pensar como é que é trabalhar o agro. A maioria do pessoal da Remax que vende a fazendas, ele trabalha mercado de alto padrão, aí tem aquele cliente que tem fazenda, que quer que ele trabalhe, ele vai lá trabalhar a fazenda, né? E eu trabalho o agro só. Aí tem um cliente que tem o imóvel urbano, eu vou lá e pego, tá? Mas não gosto. Eu não gosto. E aí bem nichado mesmo, se eu puder passar para outro, eu passo. Entendi. Não fico. Mas tem aquele que fala, não, eu quero conversar com você. Aí eu pego e fica lá aqueles negócios. E às vezes pega uns clientes meio difíceis de mexer, fica uns treinos parados lá, não vende, eu não dou atenção naquilo. Então eu não gosto. Eu prefiro pegar onde eu gosto, que é o agronegócio. Eu gosto disso. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que está assistindo deve estar se perguntando. Eu vou perguntar para vocês dois aí. Qual que foi a negociação mais complicada que vocês tiveram no agro? E a segunda pergunta é, a maior negociação que vocês participaram no agro? Eu acho que a maior e a mais difícil foi igual, não é mesmo, né? A gente teve... A maior foi 60 milhões a fazenda desse cantor. Foi a maior. 60 milhões de reais a negociação? Foi a maior. E foi a mais complexa. Foi um ano. E mais ou menos dá para contar o que aconteceu. Ele queria muito vender a fazenda, a gente viu e ofereceu. E o meu cliente, o comprador, tinha uma fazenda do lado. E ele era lá da nossa cidade. Ele tinha fazenda do lado de cerca já. E aí eu fui oferecendo e fomos trabalhando. Só que nenhum ajustava com o outro para fechar. Aí veio a pandemia. A pandemia foi apertando e aí esse cara não fazia show, foi faltando dinheiro e aí ele veio atrás de mim. Quando ele veio atrás de mim, aí eu falei com ele, olha, eu para me vender a tua fazenda eu tenho um cliente, porém você vai
eu vou fazer um documento aqui, você vai fazer uma procuração para me vender sua fazenda, porque senão ele não vai comprar. Aí ele falou que não ia fazer. Aí passou uns 2 dias, né? Mandamos pra ele, né, Carol? Mandamos, o advogado retornou. Mandamos pra ele, uma procuração pra ele dando total poder pra nós vender a fazenda dele pra quem nós quisermos. No valor que ele queria, claro. Né? E aí eu fui até o meu cliente. Cheguei lá, mostrei a procuração pra ele. A advogada dele falou: pode assinar o contrato. Tá? Pode depositar o dinheiro na conta dele. Tá fechado o negócio. Aí falou: não, marca lá pra nós ir fazer o contrato. E aí nós fomos fazer. Aí fizemos um documento do meu cliente aceitando aquela compra, naquela condição que ele ficava com a fazenda. E fomos para São Paulo fazer o contrato. Chegando lá, fazendo o contrato. Vou fazer o contrato e já vou dar a entrada agora. Chegou lá fazer o contrato, entrou o advogado dele. Advogado, desculpa, Claudete. Claudete, Léo, que vai ver advogado na história. Não, eu não sou aqui advogado. Não pode falar palavrão aqui, né? Não. Então, o advogado entrou lá e falou: eu preciso de 72 horas para poder fazer o contrato. O cliente meu já falou assim: você precisa de 72 horas para você justificar o que você vai cobrar dele, rapaz. Vou fazer esse negócio já. E aí o advogado ficou puto. E o negócio nós ficamos das 9 horas até umas 11 horas só brigando dentro do escritório do advogado. Aí eu chamei a advogada do cliente meu, falei: chama o advogado lá fora. Aí chamou lá. Aí eu falei: doutor, essa procuração aqui, o senhor viu? Fulano passou pro senhor aí pra ver? Ele falou: passou, eu autorizei ele a assinar. Foi esse outro documento, o senhor não viu? É o meu cliente falando que ele fica com a fazenda nessas condições, ele tá assinando, reconheceu firma, tá aqui, ó. Agora é o seguinte, doutor, ou nós entra lá dentro, fecha esse contrato agora, já dá a entrada pro teu cliente, ou daqui uns dias você vai receber uma ação de recebimento de comissão, você vai ter que explicar para ele por que você não vendeu a fazenda e ele vai ter que pagar a comissão. A escolha é sua. Aí ele entrou mudo e saiu calado. Aí meia hora nós fizemos um contrato, assinou, todo mundo assinou, fomos lá e resolvemos o problema. Mas essa foi a mais complexa de todas, foi essa. Mais difícil de trabalhar. E a Carol no meio disso tudo aí, como é que foi? Nossa Carol? Senhora. Não, tem que ter muito sangue frio, né? Pra não estressar, né? Nem melar o negócio. Não, tem que saber. A maioria das nossas negociações são difíceis. São raríssimas. Eu acho que essas últimas 3 que nós... São muito do mesmo cliente, que foi mais tranquila. Mas todas elas, principalmente quando fala na hora de pagar nossa comissão. Até então a gente prestou um serviço excelente, tá todo mundo feliz, o negócio tá fechado. Na hora de falar, né, botar lá no contrato quanto que a gente tem que receber e a gente não recebe comissão parcelada. Né? Geralmente as vendas de fazenda são feitas parceladas, uma entrada mais 2, uma entrada mais 3. A gente já chegou a vender até propriedade com 5 anos. Mas a nossa comissão é no primeiro pagamento, na entrada ali na assinatura do contrato. A gente presta todo o serviço, a gente acompanha. Se for 3 anos, a gente acompanha 3 anos. Se for 5 anos, a gente acompanha. Mas o nosso pagamento é ali na hora, porque o nosso serviço foi realizado. Né? Mas a gente tem muito problema com isso. O cliente, ele quer pagar conforme ele vai recebendo. Né? Então a gente já chegou a discutir em mesa com o cliente, assinando o contrato. O cliente falou para nós: não vou pagar. Né? Então a gente já teve bastante problema de receber ali. Às vezes a negociação é difícil, mas eu vou falar, a assinatura do contrato eu acho que é a pior parte nesse negócio todo. Teve a do Munizinho também foi difícil, né? A do Munizinho foi difícil, que ele baixou a comissão 5 também. 5 anos vendendo a fazenda, tinha uma dívida na fazenda, mas não era nada muito problemático, né? Mas tinha uma dívida. 50% da fazenda era dívida. E aí a gente foi vender, ele era muito difícil, ele tinha 85 anos, um amor muito grande na fazenda, não tinha sucessor, o filho dele, presidente de uma das maiores multinacionais do Brasil, a mulher dele morava em São Paulo, morava sozinha aí. E aí foi, o primeiro cliente que eu levei lá, um conhecido já de Ribeirão Preto, gostou da fazenda, falou: vou ficar com essa fazenda. Nós estávamos no escritório e falou: quero beber uma água. Aí ele pegou uma água mineral, entregou pra ele e falou: não, eu não quero água mineral, eu quero água da fazenda. Ele falou: a água da fazenda tem coliformes fecais. Era turco, homem. Saímos de lá, falei, Rubinho, não, vamos fazer a análise da água, não tem nada não. O Rubinho falou: eu sei, vou mandar oferta, eu tô esperando até hoje. Aí o segundo que nós levamos lá, seu Eric, muito bom. Ele era muito bom mesmo, não tinha fechado também não. Marcamos de ir lá no sábado, 9 horas da manhã, fui lá avisar pra ele, não atendia telefone, cara. Ele tava mais ou menos uns 80 quilômetros da nossa cidade, né? Uns 80 quilômetros, eu gastava 80, tinha que ir lá falar com ele, que não atendia telefone.
Aí fui lá, falei, seu Muniz, amanhã vai vir um cliente 9 horas da manhã. Eu falei, de jeito nenhum, não atendo ninguém de sábado. Eu falei, só pode de sábado. Não, eu vim 2 horas da tarde, desculpa. Eu ia vir 2 horas da tarde. Ele falou, não atendo ninguém de sábado. Ele falou, mas pode só vir de sábado, então vem 9 horas da manhã. Liguei pro Soer, falei, pode vir 9 horas da manhã? Eu falei, posso, tinha uns compromissos lá em São Paulo, não podia adiar. E veio. 9 horas da manhã, chegamos na fazenda exata, expliquei quem que era o homem primeiro, né? Chegamos 9 horas da manhã e ficamos lá até meio-dia esperando o seu Munizinho chegar lá. Até meio-dia. Ele chegou lá na fazenda meio-dia. Desceu de uma caminhonetinha, de uma Ford Ranger cabine simples, com as sacolinhas de supermercado na mão. Olhou pra todo mundo e falou, mas eu odeio receber gente de sábado aqui na fazenda. Aí foi só rolo. Aí quando ele entrou lá pra dentro da sede, não voltava, ficou meia hora lá, a mulher do Soer, que brava, queria ir embora, sabe, tudo jeito. Mas deu uma rola e veio. Aí ele chegou e falou assim, agora só pode ir uma pessoa comigo, só cabe um comigo aqui. Deixou a mulher de Soer pra fora. São pessoas idosas já, de 70 anos. Aí deixou ela pra trás. Foi só com ele. Dali 15 minutos volta. Uma fazenda enorme. 40 milhões foi vendida essa fazenda. Quando veio, daqui 15 minutos voltou. 15 minutos voltou, falei, perdeu, né? Ferraram, brigaram, pensei comigo, né? Brigaram. Quando ele veio, abriu a porta do escritório. E nós com contrato de exclusividade, tudo certinho. Abriu a porta do escritório, falou assim, vem só você. Tinha outros 2 corretores. Vem só você, deixou até a mulher do Soer pra fora. Entrou só nós 3 no escritório, sentou um de frente pro outro. Quanto que você quer? 40 milhões. 20 à vista, mais 2 pagamentos de 10. Eu fico fazendo. Bateram a mão, fecharam assim, ó. Fechou, falou assim, outra coisa, eu pago só 4% de comissão. Eu falei, não, seu Munizinho, é 5%. Aí o Soer, pra ajudar, falou assim, não, eu, negócio grande, só pago 4% também. Eu falei, pronto. Eu não vou discutir aqui agora, né? Aí voltei na segunda-feira, lá, cheguei lá, o filho dele já tava lá. Chegamos lá, fomos conversar com eles de comissão, o filho dele falou, pode ligar lá e desfazer o negócio. É 4% ou não faz. Não fecha. Não vai fazer. Pode desfazer o negócio. Aí batemos, mas não teve jeito. Essa foi recebendo 4% mesmo. Nossa Senhora. É um negócio meio complexo. Mas tem muita história de fazenda aí, muito difícil de fazer. Não, imagino, né? Dá legal uns 10 podcasts, né? Cada história é um podcast. Cada história é um podcast. E é legal ouvir isso, que muita gente acha que, pô, só acontece comigo. Né? É só comigo que o proprietário marca um horário e aparece outro, né? Porque o proprietário... O proprietário tá lixando. Então que vender fazenda é só glamour, né? Urbano, que vender fazenda é só glamour. Não, é só ir lá e recebe a comissão multimilionária e... As mais fáceis que nós fechamos até hoje foi fazendas que... Eu falo assim, quando eu faço avaliação, foi dele. Quando eu faço avaliação de fazenda, faço bem feito, põe no preço certinho. E eu mando a avaliação e o cara fala, vamos assinar o contrato de exclusividade. E eu faço, parece que tem alguma coisa errada. Você tá errado. Onde que eu errei? Eu gosto daquela que eu mando, porque a minha captação é o seguinte: vou lá na fazenda, faço a captação, foto, vídeo, faço tudo, vou pro escritório, monto tudo. E a segunda reunião, 99% eu não tô com o cara. Ele tá longe de mim. Então eu mando todo o material muito bem explicado, mando um áudio explicando que jeito que é, dou uns 20 minutos e ligo. Então eu faço assim, a única forma que tem para apresentar. E aí eu gosto daquele cara que fala não quero. Não aceito comissão, não aceito esse preço. E nós vamos brigando. Essa que eles estão falando do Jefferson, essa foi tranquila. As 3, vendendo 3 fazendas dele, e eu fiquei 15 meses atrás desse cara. E a gente não conhece ele pessoalmente, eu nunca vi ele pessoalmente, ele é de São Paulo. 15 meses conversando com ele de 15 em 15 dias. Gente, é japonês, Eu fiquei 15 meses conversando com ele, de 15 em 15 dias conversando. Aí um dia cheguei no escritório, 7 horas da manhã, ele ligando pra mim. Atendi, falou, manda o documento aí, vamos assinar, eu quero que você vende pra mim. Falei, pera aí que eu tenho que avaliar de novo, porque faz tempo. Fiz a avaliação de novo, mandei pra ele, ele falou, pode mandar. Nós filmamos tudo de novo. Filmamos tudo de novo, fizemos todo o material de novo. E esse também tava uns 70 quilômetros de casa, longe, tudo longinho, né? Mais um pouquinho. Vendemos as 3 dele rapidinho. Fazia uns 4 anos tava vendendo. Vendemos rapidinho as 3. E além dessa complexidade que o Marcos falou, né, da distância, de você ter o conhecimento,
ainda tem esse problema, né, da análise de documento, né, porque a maioria das fazendas, elas têm né, sempre tem um gravame na matrícula, né, então a gente precisa entender, precisa saber como é que precisa saber o documento, né, tem documento aí, a gente já pegou propriedades aí com 20 penhoras, né, eram 20 matrículas, 219 penhoras, então você sentar para analisar um documento, é dias que você senta, é só você, a matrícula, o caderno e mais ninguém, porque senão você deixa passar alguma coisa, né? Então, não é, igual ele falou, né? O valor ali da comissão é considerável, ele é considerável, mas o nosso trabalho também, ele é bem grande. Se você não fizer essa análise correta, né? A gente tem responsabilidade, né? Sobre essa venda, né? Eu até gosto de pegar, quando pega fazenda que não tem nada, eu não gosto. É diferente de urbano, né? Você tem qualquer irregularidadezinha ali, fudeu, porque você não consegue financiar, consegue um monte de coisa, né? Agora, o rural é diferente. Quanto mais pendência, mais dívida, mais rolo, mais problema que tem, mais eu gosto. Essa que é boa de vender. Porque né? É aí que você mostra o seu valor, né? Sim, sim. Essa fazenda ficou 5 anos sem vender, não vendia porque ela tinha 219 penhoras. Quando nós entendemos o que eram as penhoras, como que fazia para pagar, qual que era o caminho, vendemos. Então, eu acho que o caminho é esse. Nós não conseguimos fazer lá hoje uma avaliação de uma fazenda com menos de 30 dias. É impossível fazer. A avaliação de fazenda nossa demora desde o dia que eu vou na fazenda até o dia que eu entrego para o cliente, é 30 dias. Ela é complexa para fazer. Tem que analisar muitas coisas hoje para fazer, né? E depois dessa venda, dessa fazenda, a gente ainda ficou 10 meses no cartório acompanhando para ver as penhoras caindo, né? Porque eles foram pagando e a gente foi acompanhando E a nossa comissão ficou pendente na base das penhoras. Terminar essas penhoras. Nossa! Fizemos amizade com todo mundo do cartório. Era 2 municípios diferentes? O pós-venda nossa... Não, realmente, eu tenho muito orgulho da equipe, né? O Marcos está falando essa questão, é o que eu falei. Eu tenho esse zelo pela parte burocrática, né? Pela segurança jurídica. Eles já faziam isso, depois que foi para lá trabalhar comigo, ele ficou com mais receio ainda. Agora, antes ele até brigava, né, Carol? Não. Aí eu comecei a colocar os perigos para ele, e aí agora ele é super cuidadoso. O pós-venda da Remax Focus, eu acho que é o diferencial nosso, porque a gente acompanha mesmo, desde o iniciozinho até depois. A Virgínia leva até o pessoa no médico. E assim, todo aquele zelo. E aí tem venda recorrente. Tanto é que você vendeu 3 vezes para a mesma pessoa, né? Então, assim, fideliza. Esse, o Jefferson, que, nossa, nem sei se podia falar o nome, mas não vai saber, né? Jefferson japonês tem vários. O Jefferson mandava contrato para ele, mandou a minuta da escritura para ele. Ele tem uma empresa muito grande de tecnologia em São Paulo. É muito rico, né? Mandei para ele, ele falou: você leu? Sim. Tá certo? Tá. Então pode meter o pau. Sabe quanto tempo que a gente demorou entre levar uma das fazendas, né, Carol? Isso. Foi, né, Marcos? Entre a visita e concluir o contrato, tudo e fazer? Chuta. 33 horas. 33 horas? Para levar o cliente, fazer a proposta, ajeitar a proposta que não deu muito certo, a primeira proposta, fazer o contrato, fazer pagamento e receber a comissão. 33 horas. 33 horas com a comissão depositada. Nota fiscal tirada. Haja preparo emocional, hein? Na boa. Mas assim, quando a gente tem uma venda, a gente trabalha bem focado. É verdade. Conforme eu havia dito, é um nicho de mercado talvez mais eminentemente técnico mesmo, né? Mais difícil de ser trabalhado, né? Que requer maior conhecimento específico. Tem muito mais documentação para analisar. Alexandre, já que aqui você que tem que entrevistar, mas eu queria te fazer uma pergunta, posso? Você tem 2 minutos. Como que eu posso... Por exemplo, lá em Posse eu vejo, quando fala assim, vamos fazer o contrato, aí que o problema começa, não é? Nossa, a hora que fala que vai fazer o contrato, aí o problema começa. Sabe aquela questão? E a gente até gera... como que a gente faz? A gente faz um grupo de WhatsApp, põe todos os envolvidos, lá a gente vai colocando os documentos, informações, tudo para ser rápido. Como que é para você? Como que é pra gente elaborar o contrato? Não, o processo. O processo. Por exemplo, nós vamos... Por exemplo, o teu corretor, você ajuda ele nesses fechamentos ou não? Eu ajudo também. Tá. Por exemplo, o teu corretor fala assim, Alexandre, fechamos a venda.
Aí começa aquela labuta, documento, processo, toda essa parte de cartório. Como que é para você? Como que é esse desafio para você? O nosso time, a gente bate muito no desenvolvimento deles, de análise crítica e de documentos, né, dos imóveis, majoritariamente urbanos. A gente está abrindo o leque do agro com a Zumira e com o Sérgio agora, né, que eles já têm uma propriedade rural e tal. Mas da parte urbana, que é o que eu lido mais, né, o nosso time, ele já tem uma assertividade muito grande já em perceber o problema na matrícula antes da gente cadastrar o imóvel. Então, quando o imóvel entra, a gente já sabe o que está pendente, né? Então, a gente já deixa tanto o proprietário, todo mundo ciente do que está acontecendo. Então, quando o comprador chega para ele comprar um imóvel, ele já sabe como que vai ter que proceder se tiver uma dívida de condomínio, IPTU, enfim. Tudo isso, o nosso time, assim... Antecipar o problema, né? Já antecipa o problema. Então, na hora que chega o imóvel, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já organiza tudo. Rápido. E aí, na hora que chega o cliente comprando, é muito difícil a gente chegar numa venda que o negócio não evolui. É muito difícil. Porque o time a gente bate muito nesse treinamento antes do imóvel entrar no sistema, a gente já tem tudo mapeado, né? Então, na hora que o comprador chega, a gente já passa essa segurança para a gente poder realizar o negócio. E se tiver problema também, a gente corre atrás e resolve, né? Não tem, isso aí. Pessoal, nós estamos chegando próximo do fim. Vamos para as considerações finais. Eu queria voltar num tema que o Alexandre, sei que para você é muito caro e para todos nós da Remax, que são os eventos e, sobretudo, a convenção. Queria que cada um falasse rapidinho, nem que se fosse através de uma única palavra, o que a convenção representa para vocês. Inclusive, eles estão aqui para um evento, que é o R3, que vai acontecer amanhã, que é a premiação do nosso trimestre. E eu queria só fazer um bônus aqui, né? Parabenizar todos os 4 aqui, porque sempre vem, né, nos nossos eventos, principalmente a Virgínia, que está sempre aqui, sempre que a Claudete vem, eu vejo que você tá participando também, então parabéns por isso, não à toa colhe os resultados que você tem colhido, né? Então parabéns de verdade aí, realmente é uma inspiração para mim e para tantos outros colegas que estão assistindo, né? Vim ali de tão longe, né, do sul de Minas, para estar aqui participando. E vocês escutaram ela falando aí, não é à toa que ela tem o resultado que ela tem. Isso aí. Sim. Bom, para mim é a visão do todo, né? Você consegue ver a amplitude da marca. Então é muito, muito importante isso. Te dá uma visão, né, geral bem maior do que você imaginava, principalmente na primeira vez que eu fui. Da real dimensão da nossa marca. Exato. Boa. E do alcance, né? Do alcance. E você, Marcos? Então, a convenção é maravilhosa, né? Eu gosto muito da convenção, além das palestras lá de todos os palestrantes, né? Brasil e do exterior que vem, mas o que eu realmente mais gosto ali é o network com outros corretores de outros estados aí, de outras regionais. Acho que é o mais importante, no meu ver. Eu também, eu gosto bastante. Eu acho que é um momento muito importante para todo corretor. Não só aquele que já tem sua carreira consolidada, mas principalmente para quem está começando, né? Essa visão do todo, quem somos nós, a força que a marca tem. E a gente que já participa há mais tempo, que tem mais tempo, né, de mercado, a gente sempre traz alguma coisa nova, sempre traz insights novos. E nunca é igual à convenção passada. Maravilha. E você, Claudete? Bom, a convenção para mim a primeira coisa, óbvio que é o network, né? Adoro ver de perto, porque a gente já conhece o pessoal da rede, tudo à distância, e quando vê todo mundo juntinho, assim, pertinho, é bem legal. É conhecimento, né? E renovo, você renova as energias. Você vai para lá, você vem, você está cansado, a data é muito perfeita, né? Que no final, você já está no início do ano, você está com aquele gás, então assim, é renovo, network e conhecimento. Maravilha. Boa. Galera, então a gente vai encerrando por aqui. Pesquisem as redes sociais de cada um aí. No início do vídeo apareceu aí para vocês poderem seguir cada um de nós nas redes sociais. Se você gostou do vídeo aí ou não, deixa seu like de qualquer forma aí, se inscreve no nosso canal. A gente está sempre trazendo conteúdo como esse aqui. E um agradecimento especial a cada um de vocês que veio aqui nos prestigiar hoje.
E espero que você que está assistindo aí tenha gostado e que ajude você na sua trajetória no mercado imobiliário. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Um abraço.